Havendo quórum, eu declaro aberta a sessão, cumprimentando os colegas juízes convocados, doutor Danilo, doutor João Bosco, servidores, senhores advogados, senhores presentes. Inicialmente, vou submeter à votação a ata da sessão anterior. A senhora secretária, para pregão, vamos começar com os processos físicos, que o volume é menor e tem um advogado do Rio de Janeiro. Então, é processo número 2 da pauta, RO 293/2013-107. Recorrentes, Douglas Gomes, Isidos Nico Farmacêutica Limitada. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral pelo segundo recorrente, o advogado Luiz Eduardo Bocardo Lemos. 2 da pauta. O advogado tem a palavra, o tempo regimental. Boa tarde, obrigado, excelência. No presente caso, a segunda recorrente reclamada deseja apenas a reforma da sentença no particular quanto a deferimento de horas extras. Embora tenha havido na audiência de instrução a revelia, existe carreado nos autos prova suficiente a comprovar a tese patronal de que o reclamante era incluído na exceção do artigo 62 quanto ao trabalho externo. A própria natureza do trabalho, propagandista farmacêutico, já deixa bem claro isso. Embora ele tenha exercido a função de gerente, essa se dá nos mesmos termos do propagandista. Fica a grande parte do tempo visitando médicos, em trabalho externo. Então, a recorrente quer apenas a reforma nesse aspecto, que é quanto ao deferimento das horas extras, que seja revisto em virtude de toda a prova carregada aos autos, e embora tenha ocorrido a revelia, as demais provas, tanto documental como de testemunhas, foi suficiente a comprovar esse fato. Era o que tinha a sustentar, agradeço pela atenção de todos. Obrigado, senhor relator, doutor João Alberto, para só a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo... Se preferir, pode fundamentar. eu estou conhecendo de ambos recursos, no mérito do provimento parcial do reclamante apenas para determinar que as férias deferidas em sentenças serão devidas em dobro, autorizada a compensação de valores já recebidos a este título. Quanto ao recurso da reclamada, dou-lhe provimento para excluir da condenação as horas extras e reflexos deferidos, inclusive aqueles pertinentes ao descumprimento do intervalo entre a jornada, mantido o valor da condenação. Senhor revisor, doutor João Bosco, Barcelo. Estou de acordo com o relator. Senhor presidente, estou de acordo, mas me chamou a atenção o relato da tribuna de uma revelia, e eu não vi isso no voto, me surpreendeu. Eu sou o terceiro votante. É revelia ou confissão, doutor? Foi confissão, né, por conta da ausência na audiência de instrução. Então tá. Perdão. Então perfeito, tá. Perdão. Então acompanhe o relator. É porque tem a prova oral aqui, eu não entendi nada. Foi um lapso, perdão. Acompanhe o relator. Mas não, assim se decide por Muita unanimidade. emoção está em Minas, acontece isso. Obrigado, bom trabalho a todos, boa tarde. Passaremos agora ao processo judicial eletrônico na sala de 14 horas, que é a sala do doutor João Alberto. O processo é o número 41 da pauta, é o 10.576/88/2016, é um rito sumaríssimo. Recorrentes Tiago Henrique Cardoso e Mali Metal Leve S.A. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada. Esse é um que veio adiado? Esse é o 10.576. É o que o doutor Paulo sustentou e eu pedi vistas? Esse foi com vista É esse para você, mesmo. João Bosco. É adiado. Uhum. Esse vai ter que ir para a sessão de 18, porque ele é do doutor Oswaldo Tadeu. Ele não vai poder ser hoje, não. Então, infelizmente, vai ter que adiar. Ele é de doutor Oswaldo Tadeu. vamos retirar de pauta. Vai adiar ele. Eu vou ter que voltar aqui dia 18? Mas dia 18 o senhor vai Dia estar 18 eu estou não. aqui. 18 o senhor vai estar aqui. Eu achei Então, que era esse 18. processo, ele vai
Vamos retirar de pauta e incluir dia... Incluir Eu novamente. ainda conversei de com o novo. Oswaldo, ele ainda falou, não, isso pode ser julgado na processão. Eu falei, olha lá, que não dá. Não, mas ele falou com o advogado que era dia 18, eu me lembro. Tá? Ele já intimou. Então vamos deixar adiado para o dia 18? Então tá, Rosa, deixa eu anotar aqui. Porque o doutor Paulo estava até na tribuna e ele falou com ele que ia ficar para o dia 18. Ele ficou É aqui, intimado né? da tribuna. Vai continuar adiado. Então, nessa sala, era só este. Então, nós passaremos agora à sala de Eu ainda não abriu. Você abriu 14 agora. e 1. Nós vamos para... Sala de 14 e 1. Essa sala de 14 e 1, doutor João Musco. 14 não? Não voto, O só senhor não não voto. vota? Não voto nele, né? Não. Não tem visibilidade. É só o de 14 doutor... você vai para qual? Não, aí é só embargo. Todas as sustentações estão aqui. Depois volta na do senhor, Sim, senhora. Cumpri. por favor. Está demorando para abrir. Esse processo é o 10.685/2015. Recorrente é Otávio Cândido Ferreira. Recorrido é Usina Monte Alegre Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral pela reclamada o advogado André Schmidt de Brito. Bom, o senhor relator a suma do voto, se preferir, ou... Pois não, senhor presidente. Eu só queria confirmar o número Doutor. do processo. É 10.600, 2015? É o 10.685. Ele é o 15 da pauta. Aceito, com açúcar, por favor. Senhor presidente, o recurso é do reclamante. Eu estou conhecendo o recurso, no mérito, dando-lhe provimento parcial, julgando procedente em parte os pedidos iniciais e condenando a reclamada ao pagamento de reparação por dano moral decorrente de acidente de trabalho no valor de R$10.000, investidos os ônus sucumbenciais que passam a cargo da reclamada, inclusive relativos à perícia médica. Fixo o valor da condenação em R$10.000 e custas de R$200. É como voto. Doutor André, tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Na verdade, esse processo é um processo, como relatado aí, de um pedido de indenização por dano moral. Chama a atenção na inicial que o reclamante ele alega que sofreu queimadura do pulso até o ombro, mas não anexa nenhuma fotografia, nada. Sobreveio o laudo pericial médico e o que relatou o médico, abre aspas, histórico médico ocupacional, relata que no dia 19/5/2012 foi chamado para manutenção de urgência de uma caldeira que tinha estourado a junta. No final do procedimento, após tirar o último parafuso, desequilibrou-se com o membro superior direito, entrando em contato com uma chapa quente, apresentando queimadura em uma região onde não estava protegido pela luva de raspa. Ficou afastado 15 dias, tendo voltado ao seu labor habitual e desde então não apresenta nenhuma restrição a movimentos ou qualquer outra queixa em relação ao membro acidentado. Relata que estava em uso de todos os EPIs fornecidos pela empresa e fazia curso de prevenção para acidentes frequentemente. Na conclusão do laudo, o perito reiterou acidente de trabalho ativo com queimadura de membro superior direito, sendo emitido CAT, com reclamante relatando o uso de EPI, ficando afastado 15 dias, retornando na mesma função e, desde então, sem limitações ou queixas referentes ao membro afetado durante o acidente, ou seja, sem capacidade laboral.
como sequela, apresenta discreta alteração na cor da pele na região da queimadura. No depoimento pessoal, ele confirma que recebeu todos os EPIs e utilizou o argumento de que ele, apesar da inicial falar que queimou todo o braço, ele queimou uma pequena região acima da região da luva, e ele próprio confessa que ele se descuidou, se desequilibrou-se. Então, o que se pede aqui com a devida vênia, todo respeito à proposição do voto do eminente relator, que seja mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. Quando nada que esse valor, diante dessas circunstâncias, ele seja reduzido. A empresa entende que não haveria justificativo sequer para condenação, mas entende que esse valor também seria um valor acima do que se poderia, nessa situação específica, em que foram tomados os cuidados, da EPI, ele confessa a utilização, confessa o treinamento, e houve um desequilíbrio dele, ele se desequilibrou, uma desatenção dele. Então, o que se pede aí, com todo respeito, é isso, que seja mantida a sentença que julgou improcedente, com base nesse mesmo laudo e no depoimento pessoal, em que ele confessa que recebia todos os equipamentos, que era treinado, que tinha técnico de segurança, que ia diariamente no serviço dele, isso está tudo no depoimento. Então, o que se espera é isso, diante não é uma empresa que se demonstrou relapsa com relação à segurança e medicina do trabalho. Infelizmente, aconteceu o acidente. É o que se espera. Senhor relator, para as considerações. Parei de cumprimentar o do doutor André, ele bem pontuou a situação do processo, e eu confesso que a decisão me causou uma certa dúvida, porque tem realmente a confissão do reclamante, reconheceu que usava os EPI, mas o fato é que ele queimou. E aí a linha de fundamentação que eu adoto no voto é no sentido de responsabilizar a empresa mesmo, que é uma usina de cana-de-açúcar, o trabalho do reclamante em caldeira, ambiente que causa um risco acima da média em relação aos demais trabalhadores, e ainda que ele tenha recebido todos os EPIs, o fato é que ele sofreu a lesão. Então, eu estou caminhando a decisão nesse sentido. Quanto ao valor da indenização, realmente é outro tormento para todo julgador, fixar o valor de indenização. Mas aqui eu levo em conta, inclusive, o caráter pedagógico que tem que ser observado, É uma empresa de grande porte e que deve ser estimulada desse modo a aumentar ainda mais as medidas de segurança, etc. Eu, com todas as vezes, doutor André, eu mantenho o voto. Presidente, eu poderia só ressaltar um segundo, uma questão fática, talvez eu não tenha. Essa questão do fática do laudo ter deixado claro que apresenta apenas uma discreta alteração na cor da pele, nem queloide, nada, discreta alteração na cor da pele. Só com relação a esse... Sim, mas eu não sei quanto que custa, quanto que doeu nele, quanto que se fosse na minha pele, uma queimadura numa caldeira, quanto que iria doer. É difícil. Segundo votante, por favor. Senhor presidente, essa questão, quer dizer, esse processo me chamou a atenção, eu fiz uma leitura com cautela e depois eu verifiquei porque tinha uma afirmação na defesa de que ele utilizava, até no recurso, que ele utilizava EPI integralmente, e foi confirmado no depoimento pessoal. Só que no recurso acrescenta que ele usava avental, e depois só restou caracterizada a entrega da luva de raspa. E ele era operador de caldeira, e a empresa se contradiz quando diz que havia uma equipe de manutenção da caldeira. Então, ele estava trabalhando numa função que não era dele. Porque isso não é operação de caldeira, eles estavam consertando a caldeira, eles estavam tirando peças dela. Dando manutenção, da manutenção. aquelas paradas, aquelas coisas. Isso me surpreendeu, eu achei que a empresa realmente tem treinamentos, tem fornecimento de EPI, ela está totalmente regular com relação a isso, mas houve um infortúnio e esse infortúnio causou uma lesão. Eu acompanho integralmente, não é questão de responsabilidade objetiva,
foi um infortúnio, mas ele não estava com o equipamento que era apropriado para mexer numa chapa quente, só com as mãos. Ela tombou em cima dele e ele se queimou. Então, eu acompanho o relator, data vênia, tudo. Sempre da exposição do doutor André. E eu até, como diz o doutor André, como sempre zeloso, mas é uma questão caldeira, para mim, é mais risco do que poço de combustível, que a lei diz que é arriscado. Tem até o adicional de periculosidade. Eu, em 26 anos, nunca julguei um caso de queimadura, explosão de poço de combustível. De caldeira, eu julguei não, porque mandaram um preposto que não tinha acordo, eu adiei a audiência e falei que queria o sócio da empresa. Além de mal, o sócio foi, expliquei a situação para ele, fizeram um acordo razoável e todo mundo saiu satisfeito. Mas o trabalhador morreu nesse caso, era viúvo que estava. E outro caso foi a empresa de um vizinho, que caldeira também, um acidente veio a óbito. Então, caldeira, para mim, é responsabilidade objetiva, que é extremamente perigosa. Eu estou inteiramente de acordo com o voto. Conforme o relator. Muito obrigado. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Relator André. Próximo é o 10.184, 26, 2016. Recorrente é Colégio Vimácia S.A. e Eleva Educação S.A. Não, é PJE, nessa mesma sala. Recorrido aos sindicatos dos professores do Estado de Minas Gerais. É o 10.184. É o 4 da pauta, é o próximo aí. Está escrito. Está escrita para sustentação oral a advogada Elma Fidelis de Souza Leite, pelo sindicato. Boa tarde, quero cumprimentar o eminente presidente e todos os presentes em nome do presidente. Eu gostaria de que a sentença, né, de primeira instância fosse mantida e por ser uma questão de férias interrompidas dos professores, que na convenção coletiva consta uma cláusula, a cláusula 38ª, que fala que as férias do pessoal docente em cada estabelecimento de ensino, elas serão coletivas, com duração legal e em dias ininterruptos. E, no entanto, a RE, ela fez com que os professores retornassem antecipadamente de suas férias, 2 dias antes, configurando assim o não gozo das férias, né, nesse sentido. Então, eu gostaria da manutenção da sentença. Então, senhor relator, com a palavra. Eu conheço o recurso e nego o provimento. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Também estou de acordo e assim se decide. Próximo é o 10.451, 83, 2016. Recorrente Luiz Carlos Maia e recorrido Raluc Distribuidora de Jornais e Revistas Limitada. E Transfolha, Transporte e Distribuição Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado, João Bosco de Barcelo Coura. Está escrita para sustentação oral a advogada Cláudia Chaves de Aguilar. Está ausente, advogada? Está abrindo aqui, está rodando. Caiu e está voltando. Só mais uns 10 anos. Também deve. A voz da Rosa vai falar assim. Boa tarde. E mais não, resolve tudo. Abriu aí para você? É o da Raluc, transporte? Entrou, Folha? é Raluc. Eu já estou apto. O advogado não está... A advogada não está presente. Doutora Cláudia. Está ausente. Está abrindo sim. Abriu. Tá sim.
O relator com a palavra para o Conheço do recurso e nego o provimento. De acordo, senhor presidente. o terceiro votante, também estou de acordo. Próximo é o 10.479-2015. Recorrente Marcos Henrique Pereira da Silva e Libe Construtora Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral o advogado Pedro Henrique Fernandes pela reclamada. Ele é o 12 da pauta. Ô, doutor João, acho que voto, né, para facilitar. Como? E o presidente podia adiantar o voto para facilitar. Fala pelo Reclamado? recorrido. Eu recorrido, né? Agora, Pela 10.489. reclamada. Recorrida. Apresentada não. Abrida não. Senhor presidente, pela Eu ordem, já abri. Sim, sim. A roupa. E a temperatura fora daquilo ali não dá insalubridade. Não chega alto. Assim. senhor presidente, Senhor relator, para conclusão do voto, se houver interesse de advogado. indo à conclusão, eu conheço do recurso do reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Excelências, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de manifestar meus votos de estima e consideração a essa colega da turma e questiono a possibilidade de fazer a sustentação apenas em caso de divergência. Pois não, senhor. Estou de acordo, senhor presidente. De acordo, e o terceiro votante, estou de acordo e assim se decide. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.